Som. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que alegria poder receber vocês aqui essa noite. Esses lugares aqui estão reservados para os nossos jovens e adolescentes que participaram do nosso retiro, então nossa igreja está um pouco lotada hoje, porque esses lugares estão reservados, mas a gente está colocando mais cadeiras, vamos colocar aqui à frente, nós vamos colocar lá atrás, e assim que as pessoas forem chegando, vocês podem colocar também seus convidados ali, por favor. Lembrando que hoje as crianças ficam conosco durante toda a celebração, porque é a celebração da ceia do Senhor. E nós queremos que os pequeninos também participem conosco desse momento, entendendo o que nós vamos fazer aqui. Então hoje é um dia de festa, temos a ceia, temos a volta dos adolescentes do retiro que aconteceu. Então vai ser um dia marcado por uma celebração especial e eu espero que o seu coração esteja bem preparado, na expectativa de uma noite muito abençoada, porque é isso que eu estou sentindo nesse lugar, certo? Eu quero que você, nesse momento, já prepare o seu coração, que você já esteja em sintonia, que Deus quer falar com você, quer ministrar a sua vida, quer te mostrar coisas que você ainda não percebeu da parte dele. E aí nós vamos começar com uma apresentação do nosso coral, do coral da nossa igreja, e nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Vamos ouvir essa apresentação. Olha lá, Wesley. Libera o Renato.
aproveitar para te convidar que no dia 17 de dezembro nós vamos ter um musical de Natal, onde a gente envolve jovens, as equipes de louvor, as crianças, nosso coral. Dia 17 de dezembro é um domingo antes do Natal e a gente convida você para estar conosco aqui para experimentar esse dia tão especial com a gente também. Obrigado, nosso coral. E eu quero cumprimentar você que está vindo hoje pela primeira vez. Você tem direito a um presente. Convidado hoje, você que é visitante da primeira vez, quando você sair à direita da nossa celebração para ir embora, uma migração, você vai receber o seu dizer, olha, eu sou visitante de primeira vez. Então nós estamos muito felizes de poder. Aliás, todos os nossos amigos e os nossos irmãos que estão aqui conosco também, todos muito bem-vindos. Vamos aos avisos. Deixa eu passar alguns avisos para vocês. Primeiro, pode passar para mim, Gabriel, por favor. Os membros da nossa igreja têm os seus nomes. Nós temos bastante irmãos, pessoas que desejam se tornar membro dessa comunidade e nós vamos começar o nosso curso. O nosso curso ele vai ter 2 módulos. O primeiro módulo vai acontecer dia 10, 11 e 12 de novembro. 9h30, sábado 19h30 e domingo às 9 da manhã. O nosso pessoal do primeiro semestre, eles fazem o curso em 9 semanas, ou seja, são 9 domingos pela manhã consecutivos. No segundo semestre, nós fazemos em módulo intensivo, é a mesma carga horária, é o mesmo conteúdo, mas agora de uma maneira mais intensiva, em 2 módulos. O primeiro acontece nessa semana agora de novembro, e o segundo vai acontecer na primeira semana de dezembro, 1, 2 e 3 de dezembro. Então você que deu o seu nome para ser novo membro, atenção, o curso vai acontecer no dia 10, 11 e 12, sexta, sábado e domingo agora da próxima semana. Pastor, eu estava com um problema porque eu tinha um convidado que vai chegar na sexta-feira à noite, venha no sábado. Pastor, eu estou com um problema porque no domingo de manhã eu tinha que preparar um almoço numa chácara, lá está confirmado. Venha na sexta e no sábado. Você precisa ver pelo menos um desses dias, porque depois da reposição nós podemos tratar com os outros faltantes também. Mas é importante que você venha nesse modo. Se você pode só na sexta, se você pode só no sábado, se você pode só no domingo, porque nós vamos ver aqueles que ficaram com pendências e só vai realmente se batizar, se tornar membro, aquele que cumprir a carga horária. E a gente vai ver como que a gente faz para suprir as aulas que vão faltar para você em virtude de ser um módulo intensivo, tá bom? Então sexta agora às 19h30, sábado às 19h30 e domingo às 9 da manhã. A aula dura em torno de 2 horas e a gente vai fazer o conteúdo para você se tornar membro da nossa comunidade. Então, sejam bem-vindos, vocês que vão ser novos membros, vai ser bem legal e vai ser aulas interessantíssimas, você vai adorar participar dessa explanação. Desde a nossa origem bíblica até a nossa realidade histórica como igreja presbiteriana independente de Sertanópolis, a gente vai dedicar tempo a tempo para tratar sobre isso, tá ok? Então, nessa sexta, sábado, domingo, eu espero você, novo membro, e a gente vai ligar para confirmar a sua participação. Pastor, não dei o nome, dá tempo ainda? Dá. É só você vir na sexta-feira e a gente vai fazer o seu cadastro e vai dar tudo certo, tá bom? Próximo aviso, você que vai batizar o seu bebê, você que é membro da igreja e quer batizar o seu bebê, você dê o seu nome na secretaria para a gente poder fazer o cadastro e chamá-lo no dia do batismo, que será no dia 17 ou 16, opa, tem bexiga estourando, 17, 16 ali de dezembro, mas a gente vai explicar certinho. Papai e mamãe quer batizar o seu filho, e você também que vai se batizar na nossa igreja, se tornar membro, e quer também batizar você e seu filho pequeno, menor de 11 anos, dá o seu nome, o nome do seu filho para a secretaria, que a gente vai precisar do nome dele também, tá bom? O recadastramento de membros já está acontecendo, e você sabe disso. A secretaria nossa é esse telefone, você pode tirar todas as suas dúvidas de horários, de atividades, aconselhamentos, agendamentos, tem 2 números, o fixo e o WhatsApp, você pode entrar em contato conosco. E nós temos um projeto para 2018 que precisa acontecer agora. Nós temos projeto para Cracolândia, que em breve nós vamos passar a data do ano que vem para você participar. Temos um projeto de viagem missionária para a aldeia indígena também, 2018. E nós temos um projeto de visitar uma determinada região da África, que nós não podemos falar nem o nome, nem a data, por motivo de segurança, tá? Então você que se interessa por esse projeto de visitar a África conosco, são poucas vagas em virtude da logística. Talvez tenhamos uma outra em 2019, não sei.
Mas se você quiser participar desse projeto conosco, principalmente profissionais da área de saúde, da área de educação, que vão poder servir uma comunidade. Não é viagem de turismo, pessoal. Não é para ir lá, tirar uma foto e postar no Facebook com as pessoas de lá. É ir lá para servir, é ir lá para cuidar, é ir lá para abençoar, é lá para ter uma experiência de serviço no reino para pessoas que estão lá em condições tão desumanas. Então, se você se interessar por esse projeto, a reunião vai acontecer essa semana. Dá o seu nome na secretaria lá, no final da celebração, que a gente já vai fazer uma reunião essa semana, porque como são pouquíssimas vagas, a gente já tem que fechar, porque o parcelamento dessa viagem tem que acontecer agora, em virtude de ser um valor mais alto e um valor que vai exigir uma programação melhor, tá bom? Se interessou por essa viagem, pastor, quanto que vai ser? Vem na reunião para você saber, tá bom? Ok? Eu te dou todas as informações desse projeto África 2018 que precisa já começar a planejar agora. Terça-feira, Aprendendo com Maria. Eu espero você aqui para participar conosco, continuando a nossa série de mensagens. E a gente vai falar, é a penúltima da série de mensagens Aprendendo com Maria. Então não vai perder, tá bom? Quer convidar alguém que quer saber o que é a Maria, quem é a Maria? Então vem na terça-feira. E na manhã de oração, nós temos aí o nosso pessoal que vai estar intercedendo. Quer participar conosco? 6h30 da manhã. 6h30 a gente se reúne aqui e depois às 7 horas... a gente vai poder tomar um lanche junto, vai ser gostoso, e a gente vai tomar um café aqui às 7 horas da manhã. Das 6h30 às 7 horas, toda quarta-feira, eu espero você para participar conosco. E hoje é um dia especial porque nós estamos aqui com muitas crianças. Atenção, crianças, o aviso é para vocês. Semana que vem, domingo, olha que legal, nesse mesmo horário, 19h30, vai ter o Celebra Kids, a igreja da criança aqui do lado. Vai ter música para criança, teatro para criança, pregação para criança, dança para criança, lanche para criança. Vai ser um tempo especial. Papai e mamãe, domingo que vem, a entrada é gratuita, é só trazer o seu pequenino, abaixo de 11 anos, ele pode participar conosco ali, na nossa igreja da criança, domingo que vem, que começa às 19h30. Tá bom, criança? Criança não vem sozinho na igreja, criança vem com os pais. E nós esperamos que você traga os seus filhos aqui para participar conosco no domingo que vem, vai ser uma bênção. E hoje, mais um dia especial, por causa dos nossos adolescentes. Olha aí, que galera bonita que está nessa foto. Eu estou muito feliz dessa galera, muito mesmo. Infelizmente, alguns não puderam participar em virtude do Enem. Quem participou do Enem aí, levanta a mão só para eu saber. Quem fez a prova do Enem? Olha aí, que beleza. Fica em pé aí quem fez o Enem, por favor, fica em pé aí. Pode ficar, não tem medo não. E tem mais um tanto de adolescente que fez Enem aí, tá bom? Nós vamos orar por todos aqueles que fizeram o Enem. Nós vamos pedir que Deus abençoe, que Deus abra portas sobre a vida deles. Vamos lá? Feche seus olhos. Senhor, nós apresentamos os nossos jovens que prestaram, Deus, esta prova tão sonhada para que possam alcançar os seus estudos na universidade pública com bolsa. E nós pedimos, ó Pai, não somente esses que estão aqui conosco, mas todos esses jovens e adolescentes que estão ali no salão, que prestaram também o Enem. Nós pedimos que o Senhor coloque a sua mão e o Senhor abençoe, para que eles possam ter essa formação abençoada na tua parte, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tá bom? Vamos orar pelos nossos filhos quando vão fazer o Enem. Então, essa é a galerinha que a gente vai receber daqui a pouquinho aqui na igreja, e vai ser uma festa bonita, porque foram 3 dias maravilhosos. Não uma canseira, mas foram 3 dias maravilhosos, tremendo, e vocês vão poder ouvir um pouquinho disso aqui. Mas antes, eu queria que vocês colocassem em pé, queria que você cumprimentasse a pessoa que está perto de você, desse boas-vindas a ela, dizendo: seja bem-vindo, que bom que você está aqui, e nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem.
impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Só para você sentir a vibração deles, vamos fazer só nós em ti, aquela animação, aquela energia que a gente guardou para agora. Vamos lá? Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Você pode se assentar, por favor, para você ver cada um desses rostinhos aqui. Eu quero chamar aqui a Lorena. Cadê a Lorena? Calma que eu tô cansada. Tá. Como que eu vou começar? Vocês não estão aqui, né? O acompanhamento pra mim, não só pra mim, eu tenho certeza que pra todos os jovens que estão aqui, foi um divisor de águas. Tipo, eu particularmente tava com muita dúvida se eu tava em cima do muro, se eu pulava pra cá, se eu pulava pra cá. E a gente foi sexta e voltou, tipo, chegou hoje. E eu tava com meu coração aberto, eu queria muito que Deus falasse comigo, só que Ele não falava, entendeu? Porque, tipo, pra Deus, tudo tem que ser no tempo dele. Quanto mais você pede, Ele não vai falar no seu tempo, Ele vai falar no tempo dele. E daí, Ele falou comigo hoje. E eu me senti, tipo, muito livre. Os meus pecados, as minhas falhas, os meus arrependimentos, tudo ficou naquele acampamento. Tipo, agora é vida nova. Amém. Chamei ela primeiro, como ela é de artes cênicas, ela tem mais facilidade de falar no público para ela romper a barreira. Agora a Ana Júlia, cadê a Ana Júlia? Aqui, Ana Júlia.
sábado à noite, aconteceu que eu estava assim, ajoelhada chorando. E assim, eu nunca tinha sentido o toque do Espírito Santo. E foi naquela noite que eu guardei um chamas do Espírito Santo. Foi uma experiência muito marcante e, nossa, inexplicável sentimento. Quem mais mesmo? Otávio. Aumenta o microfone um pouquinho para mim, por favor, por causa deles. Às vezes, por causa da timidez, a voz sai mais para dentro. Dá som. Boa noite. O acampamento para mim foi uma coisa maravilhosa. Minha alma. Lá aconteceu muitas coisas boas. Eu botei muitas coisas ruins para fora. Graças a Deus, na minha vida, eu passei por grandes dificuldades com a vida, com essas coisas. E lá naquele acampamento ficou tudo para fora, tudo lá. E eu queria agradecer minha mãe e meu pai, o Ercio e lutou muito para pôr eu aqui nesse dia. E eu me senti muito honrado em vir aqui e agradecer eles por tudo que eles fizeram para mim. Muito obrigado mesmo. Eu amo você. E Heitor, eu quero orar com você muito nessa semana. Que você possa sair das desgraças que estão acontecendo na sua vida, que você possa seguir o caminho de Deus junto com a minha mãe, com meu pai e comigo. E que apenas Deus possa estar em casa, possa estar na nossa casa. Não há nada que entre além dele na nossa casa, junto com nós. Eu quero que você segue eu, a mãe e o pai nessa linha daqui para frente, porque isso vai ajudar muito nós. Nós estamos sofrendo junto com você. Amém. Quem mais? Léo, vem cá, Léo. Faz favor. Conta pra gente, Léo. O que você experimentou lá? Boa noite. Meu nome é Leonardo e esse acampamento foi o primeiro acampamento que eu fui no lugar da minha vida. E eu nunca tinha experimentado uma sensação igual a essa na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que a pessoa que entrou naquele acampamento, que se despediu do seu pai, da sua mãe, e entrou lá, com certeza ficou lá, porque eu voltei uma pessoa muito melhor. Isso eu sinto muito dentro de mim. E sem palavras, cara. Não tem palavras pra isso. Maravilha. O Bruno agora. Eles estão sem crachá, fica difícil eu reservar. Fica desse lado aqui, não. Fica difícil eu lembrar o nome. Vamos lá, Bruno. Boa noite a todos, meu nome é Bruno. E, cara, a emoção de ir no acampamento, você socializar, encontrar o Espírito Santo, você sentir a presença de Deus, é muito bom. Sério, gente, foi a primeira vez, eu nunca tinha ido, mas ano passado tinha sido convidado, eu achava esse negócio de igreja muito caído, né? É, cara, é bem isso mesmo, mó quadradão. Só que daí, cara, quando eu fui hoje, vi que não precisava ficar com medo, nada disso. Foi muito, muito bom. Eu recomendo para todo mundo que vai. Você vai encontrar com Deus, o Espírito Santo. Sério, vão lá. Quantos estão aqui e acharam que esse negócio de igreja era careta também? Quem mais mesmo? Ismael é o último. Eu acho que é. Deixa ele pro final. Milena. Cadê a Milena? Isso, vem cá, Milena. Boa noite. Gente, eu quero falar que eu entrei nesse retiro uma pessoa e Deus tocou muito na minha vida, sabe? Entrou na minha família, eu tenho certeza disso, estava precisando muito. E
quero falar para meus pais, Claudete e Fábio, que eu amo muito vocês e que vocês têm uma nova filha. Aí a Claudete e o Fábio receberam uma nova filha, foi o que ela disse, em meio aos gritos eufóricos dessa galera aqui. Vamos lá. Quem mais? José, vem cá, José. E aí, pessoal, hoje eu vim agradecer principalmente pela ajuda que o Tanner vem me dando nesses últimos tempos eu entrar no caminho de Deus. E esse acampamento foi o primeiro de muitos, velho. Não vou parar de ir. E isso daqui foi relaxar o coração, muito bom. E entrar, chega lá com o coração apertado, mas sai libertado. A melhor coisa do mundo, velho. Obrigado. Amém, legal. Acho que é o último agora, né? Faltou só Ismael? Tem mais um, Google? Só Ismael? Tá. Ismael. Boa noite. Muito obrigado pela minha família, pelo apoio que vocês estão me dando e essa família que eu encontrei na igreja. É isso. Eu vim falar para vocês que se vocês conhecem algum adolescente, fala para mim na cena, que é muito maravilhoso. Gente, vocês não têm ideia que é colocar 50, 60 adolescentes, né? 67 nós somos ao todo com essa turma, e colocar aí, nós tivemos mais ou menos 20 horas de ministração contando tudo. Você imagina você que é professor ficar 1 hora aula em sala de aula com adolescente, nós ficamos 20 em 3 dias, só de ministração, sem falar convívio, só de ministração em palavras. E assim, foi tremendo, né? E ver o respeito, o carinho, a abertura que eles deram. E a gente tem aqui uma geração que foi fortalecida na identidade em Cristo. Nós estamos trabalhando com a preservação da espécie humana. E a gente começa com essa galera dizendo para eles como é importante seguir a Cristo e se livrar dessas armadilhas que o inimigo vai marcando. E esse mundo vai trabalhando para afastá-los de Deus e do propósito de suas vidas. Então, muito obrigado vocês por terem aderido a esse acampamento. Por ter, na verdade, a gente chama isso de retiro, que é um tempo de reflexão. Chegaram lá, tinha algumas coisas lá, né? Aí eles falaram assim, mas que hora que vai ter isso aqui? Que hora que vai ter? Eu falei assim, se vocês querem diversão, é Beto Carreiro. Aqui o negócio é outro. É retiro, é reflexão. Então, você adolescente que não foi, tem o próximo aí, né? E a gente vai trabalhar com retiro de crianças, de jovens, de adolescentes, homens e mulheres, para a gente poder trabalhar a família. E a gente sabe que igreja saudável só se faz com família saudável. E a gente quer isso. Esse é o nosso propósito. Por isso, muito obrigado. E eu gostaria de convidar você, pai e mãe, a continuar profetizando nos seus filhos. Nós não queremos maldição sobre eles. Você é uma peste, você é um inferno, você é um acidente, você não serve, você é um preguiçoso, você é um vagabundo. Nós não queremos essas palavras. Nós dissemos todos os dias que eles são bênção, que eles são lindos, que eles são maravilhosos, que eles são príncipes e princesas, que eles são homens de Deus e mulheres de Deus. É isso que eles precisam ouvir de vocês. Nos ajudem a profetizar bênção nessa geração, porque eles são melhores que a gente, pessoal. Eles são melhores e vão mais longe que a gente. Basta a gente querer e a gente preparar isso. Como flecha na mão do arqueiro, assim são os filhos. Os filhos vão mais longe que o arqueiro, assim como a flecha vai mais longe. Mas os filhos têm que ter um alvo, né? Tem que ter um objetivo. E é isso que nós temos que fazer. Vamos projetar essa geração para fazer a diferença. Nos ajude nesse trabalho, trazendo na célula de quarta-feira, trazendo às 20 horas, traga o seu filho, sua filha, vem aqui para ter uma ministração, leve no acampamento, invista esse valor nele, e aí vocês vão ver o resultado. Eu tenho certeza que essa semana vai ser maravilhoso. Vamos colocar em pé, estenda a sua mão para essa geração, e vocês aqui colocam a mão para frente assim. Eu quero agradecer toda a equipe que tem trabalhado, ao Tanner que tem trabalhado com os adolescentes aqui nas quartas-feiras, o Gabriel que tem trabalhado com os jovens aqui aos sábados à noite às 20 horas. Eu quero convidar a um novo movimento de jovens e adolescentes que seja impactado através dessas vidas que estiveram lá conosco. Vamos orar.
Pai, nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos a sua presença, e tudo aquilo que eles deixaram naquele acampamento não vai retornar em suas vidas. Nós profetizamos que um novo futuro está se desenhando, uma vida de santidade, uma vida na sua presença, uma vida de encontro com o Senhor. Nós abençoamos cada um desses jovens e adolescentes para ser uma geração que vai impactar Sertanópolis, essa igreja, com o poder do teu nome e com a palavra do seu amor. Deus, nós abençoamos essa geração. O inimigo já perdeu, o inimigo não tem autoridade nos lares, eles não são aborrecentes, eles não são, a Deus, imprestáveis, eles não são, a Deus, uma geração rebelde, eles são filhos da herança e são filhos da bênção, e assim nós os recebemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez? Tem uma música bem legal que a gente cantou lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. E vocês vão ensinar como é que faz isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Eu preciso de você, você precisa de mim. E a gente vai fazer... Oi? Os meninos que fizeram a hoje. Isso, vem aqui. Aqui assim, ó. Bem aqui, só aqui, só. Os meninos, só os meninos. Pode começar, enquanto eles vão se ajeitando aí. Vamos lá, com a palma. Chap, 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 chap. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa. Olha aí o que os seus filhos estão dizendo para você. Você precisa deles também. E nós, igreja, precisamos dessa geração até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer. Você que achava que igreja quadrada, vai, libera aí. Você que achava que igreja não tem alegria, que igreja não tem celebração, essa é a nossa alegria. Jesus, preciso de você. A última vez. Você precisa. A gente precisa dessa geração de adolescentes. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Uma salva de palmas aí pra essa galera. Esse lugar reservado é para vocês, tá bom? Pode se sentar ali, esse lugar é reservado para vocês. Daqui a pouco papai e mamãe vai pegar todo mundo, as malas estão posicionadas, tudo certinho ali para você levar para sua casa. Oh, não senta não, que a gente vai entregar os dízimos e as ofertas, a contribuição, essa mesma alegria, celebração. Você já sabe como funciona, você é membro da igreja? Enquanto a gente cantar essa primeira canção, você vai vir aqui à frente e vai devolver a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, aquilo que você quiser consagrar ao Senhor. Pastor, eu não sabia que isso acontece. Não tem problema, fique à vontade. Numa próxima oportunidade, quem sabe você possa também conosco, tá bom? Então, enquanto cantamos essa canção, você vai vir aqui à frente devolver o seu dízimo, a sua oferta. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não existo. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou no mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é um prazer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou no mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é um prazer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é um prazer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é um prazer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é um prazer que te pertenço, Deus. Aleluia! Oh! Pertencemos a Ti, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Não há palavras para Te agradecer, Pai. Não temos como, Pai. É tanta graça imerecida, é tanto favor imerecido, Pai. E o Senhor ainda nos permite essa noite, Pai, desfrutar da Sua glória, Pai. Desfrutar da Sua presença, desfrutar do Seu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te ver. E que todas as casas sejam cheias da Sua glória. E que todas as casas desses adolescentes, desses jovens, Pai, encontrem a Sua palavra, encontrem o Seu amor, encontrem a salvação. Que toda a terra seja cheia da Sua luz, Pai, através da vida deles. Que eles espalhem a salvação, a redenção, a restauração, o amor ao próximo, a justiça e o amor de Jesus. É isso que nós queremos declarar nessa noite, Pai. Vem sobre nós.
Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto os voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Ouça o nosso clamor, Senhor, e enche as nossas casas com a sua glória, Senhor. Faz o que o Senhor fez na vida desses adolescentes, na sua igreja, nas suas casas, nas suas famílias, Pai, para que sejamos cheios do seu Espírito. Quero ver a sua face, Senhor, a sua face, a sua face. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se enche com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo moldar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança
direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e no calor do fogo mudar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Você declarar que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Mais uma vez. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Senhor, que os nossos olhos te vejam, te contemplem, e que a única coisa que a gente possa ver essa noite nesse lugar é a presença de Jesus. Só essa presença que importa. Longe dos holofotes dos homens, longe do brilho das luzes, nós queremos é apenas o brilho da sua glória e a palavra de Jesus em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, por favor? Obrigado, equipe de adoração. Nós queremos ministrar uma palavra hoje para você, relacionada ao livro de Gideão. Já que nós falamos sobre identidade um pouco com essa galerinha, a verdade nós trabalhamos um pouco sobre essa temática, eu gostaria de encerrar essa noite já ministrando um pouco sobre esse assunto. Então, eu queria convidar você a refletir comigo sobre o livro de Juízes capítulo 6, que fala sobre a história de Gideão. O livro de Juízes 6 conta a história desse guerreiro que apareceu do nada. Assim como esses guerreiros que apareceram do nada e de repente estão aqui dizendo: a minha vida vai ser transformada, minha vida foi transformada, agora você tem uma nova filha, agora eu quero ser um novo filho, agora eu quero a presença de Deus na minha casa, no meu lar. Agora eu fico olhando para essa geração, pessoal. Nenhuma geração tem sido tão bombardeada quanto eles. E nós não temos sido sensíveis e solidários o suficiente para poder estar ao lado deles nas suas maiores crises. Pensa na sua adolescência. A minha adolescência, eu vivi ela faz uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos, pelos meus cálculos, se eu não estou enganado. Mas na minha época, a minha adolescência não enfrentava essa luta que eles enfrentam, essas dificuldades, e ficou tão cruel, ficou tão hostil, ficou tão massacrador, ficou tão evidente que o mundo tem um ódio mortal contra eles, que o diabo tem um projeto de destruição em massa contra essa geração que está entre os seus 12 e 17 anos, destruindo a sua identidade sexual, destruindo a sua mentalidade sexual, provocando a promiscuidade, a prostituição, disseminando a pornografia como se fosse um item de supermercado, disseminando a mentira, o engano, a traição, disseminando o usufruto de pessoas, o descarte de pessoas humanas. E a gente vê que eles estão sendo bombardeados dia após dia, numa crise constante e contínua. A sua adolescência não viveu nem 10% do que essa adolescência viveu. Você, quando tinha seus 12 anos de idade, eu vou chutar aqui, que alguns de vocês ainda estavam fazendo aquelas bonequinhas em casa, brincando com 12 anos de idade. Com 13 anos de idade, sua vida era jogar futebol. Com 14 anos de idade, tudo que você queria era comprar um videogame aos 14 anos de idade. Coisas que eles têm acesso hoje, desde os 9, 8 anos de idade, já no seu smartphone. A gente percebe que hoje eles vivem uma crise muito mais intensa do que nós vivemos. E o que nós fazemos é olhar para eles e dizer: no meu tempo não era assim. Como se fosse fácil viver no tempo de hoje. Não era fácil para nós naquela época, é verdade. Algumas privações financeiras, alguns confortos que nós não tínhamos. Você lembra quando você ia sintonizar a televisão na sua adolescência?
Você mudava de canal e ia lá fazer assim, ó. Mudava de canal e tinha que regular o contraste, a nitidez e o brilho. Eles nem têm ideia do que é isso. Você lembra quando você tinha que levantar do sofá para trocar canal? Você lembra disso? Eles não sabem o que é isso. Você lembra quando você tinha que usar um orelhão? Você sabe o que é orelhão? Já viram isso em algum lugar? Orelhão para ligar para alguém? Eles nunca usaram um orelhão na vida, eu acredito eu. Você sabe o que é conectar-se à internet? Eles não sabem o que é desconectar. Enquanto a gente conecta na nossa adolescência ou na nossa juventude, eles nunca viveram sem conexão. Em todo o tempo conectados. Isso é uma mudança muito substancial na cultura de mundo, numa vida diferente. E às vezes nós somos tão insensíveis que apenas nós temos julgamento. Essa geração é uma das mais desprezadas em todos os departamentos da sociedade. Rechaçada, humilhada, desprezada, tratada como adolescentes rebeldes sem causa, como se não tivessem nada para oferecer à humanidade. E nesses 3 dias a gente pôde ver quanto que eles têm para oferecer. Quantas histórias bonitas contadas lá e que lá ficaram e que não serão reproduzidas mais. Quantas experiências que eles contaram. Quantas histórias que marcaram a nossa vida naquele dia. Eles têm algo para oferecer e a crise dos nossos dias está massacrando a família, principalmente os nossos adolescentes. Por isso eu queria chamar a atenção de você, jovem, adulto, melhor idade, para essa geração. Não é fácil ser adolescente no mundo high-tech de hoje. Não é fácil ser adolescente hoje. Você lembra quando você tinha a pressão das suas amigas para beijar aos 14, 15 anos de idade? Você lembra? Você não beijou ainda? Com 15 anos de idade você não beijou ainda? Hoje aos 12, 13 anos elas estão perguntando se você não transou ainda. É um mundo que mudou. E nós estamos insensíveis. Você lembra quando você conseguiu acesso à sua casa para conversar com seus pais? Agora eles não conseguem ter acesso aos seus pais porque eles estão ocupados demais com a rede social, ocupados demais com o seu WhatsApp, ocupados demais com o homework, que quando você fecha a porta do trabalho, você tem a possibilidade de levar o trabalho para casa. Homework, trabalho em casa. Isso está destruindo as nossas famílias, a gente não está sabendo lidar, e são crises de sociedade, crises que estão degladiando os nossos valores, nossos princípios, estão degladiando não apenas essa geração, mas todo o contexto. E Juízes capítulo 6 é um contexto de destruição. Um contexto de destruição. Nós estamos assistindo isso nos nossos dias. E Juízes menciona um contexto de destruição. Mas naquela época não era mídia. Naquela época não eram as novelas que falavam da sexualidade, que você tem que libertar. Naquela época não era a ideologia de gênero que vem como uma política, onde todo mundo está errado, só eles estão certos. Na Bíblia, em Gideão, nós não vamos encontrar os processos de pressão social para o sexo antes do casamento. Não, a gente vai encontrar um processo de crueldade com o povo de Israel, que está sendo massacrado por um povo chamado Midianita. Midianita era uma nação vizinha a Israel, que todas as vezes que Israel estava num momento de paz, eles vinham e arregaçavam tudo o negócio. Eles vinham marchando, destruindo, vinham com as tropas, roubavam os frutos da terra, destruía, matava pessoas. Os midianitas eram o exemplo da destruição no tempo de Juízes. Quais são os nossos midianitas de hoje? Ausência paterna. Quais são os nossos midianitas de hoje? Crises conjugais, falta de respeito no lar. Quais são os nossos midianitas de hoje? Materialismo, individualismo, imediatismo, secularismo e todos os ismos que acompanham a nossa sociedade tão doente que a gente está percebendo. Sim, porque se a nossa sociedade não fosse doente, ela não estaria gerando pessoas tão doentias como a gente está assistindo hoje. Então em Juízes capítulo 6, Deus vendo uma geração se perdendo, Deus levanta os seus guerreiros. E no caso aqui, Gideão representa os seus guerreiros. Os adolescentes, Deus viu Sertanópolis se perdendo. Deus viu os jovens aí, fumando narguilé à luz do dia, intoxicando a sua vida, matando o seu corpo aos poucos, destruindo a sua saúde. Não é caso de pecado, é caso de saúde pública, como se fosse algo natural. Deus está vendo os adolescentes ficando com meninos e com meninas assim, como se fosse uma troca sexual natural. Deus está vendo o nível de corrupção de uma cidade rural, de 18 mil habitantes, que já tem a mentalidade de uma metrópole. Querido, se você acha que a sua cidade, Sertanópolis, não é uma metrópole, ela é, porque a metrópole entra na sua casa, no seu computador, no telefone do seu filho, nos professores desajuizados que os ensinam o ateísmo, que os ensinam o lesbianismo nas salas de aula. Sim, nossa cidade rural, onde a gente aprendia a fazer pamonha, mudou. Nossa cidade tem cultura de cidade grande.
sendo uma cidade rural. Está na hora de a gente acordar para isso. Seus filhos não viveram o ruralismo que Sertanópolis viveu. Mudou-se o contexto. E está na hora de a igreja despertar e a gente pensar sobre isso. Portanto, essa crise, Deus chama pessoas para poder despertar. E para poder ter voz e dizer, ei, alguma coisa está errada aqui. Só que Juízes capítulo 6 começa a história dizendo assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, olha aí que legal, o que estava mais bonito, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações. Olha só que tragédia, ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel enfraqueceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Estamos muito fracos. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. O que acontece aqui? Crise. E eu quero falar com você aqui em atitudes de derrota em tempos de crise. Quando a crise se instala, nós temos atitude de derrota, pessoal. Quando a crise bate na nossa casa, quando a crise bate na nossa existência, quando a gente se vê deparando-nos diante de problemas e adversidades que a gente nem imaginava, a gente pode ter 2 atitudes, ou de derrotado ou de vencedor. A atitude de derrotado é apresentada nesse texto que eu li com vocês. Quais são elas? E eu vou mencionar para você aqui, a nível de esclarecimento, para que você aprofunde isso na sua casa e pense sobre atitudes de derrota em tempos de crise. Olha só o que o texto diz. A primeira atitude de derrota em tempos de crise é quando a gente foge dos inimigos. O texto diz isso. Lembra que o texto diz? Eu grifei. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Fuga dos inimigos. Quando tem crise, a gente faz fortaleza. Quando tem crise, a gente faz esconderijo. Quando tem crise, a gente vai para as montanhas. A gente tenta ficar longe dessas palavras. A gente tenta criar uma redoma de proteção. Quando tem crise, a gente tem medo da exposição. A gente tem medo de se expor a público e dizer: opa, eu preciso resolver isso. Eu preciso dar uma resposta a isso. É a síndrome do avestruz, que quando se sente ameaçado, enfia sua cabeça na terra. Assim muitos de nós fazemos. Quando a crise bate no casamento, a gente se esconde, a gente finge que nada acontece, a gente passa pela esposa, pela cozinha, passa pelo marido, pela sala, finge que nada está acontecendo, faz de conta que o nosso casamento, a gente foge. E quando eu olho essa fuga que nós estamos vivendo, eu vejo também relacionado à nossa geração, eu vejo relacionado às nossas pessoas, que quando estão diante de crises, de confrontos e conflitos. Ah, irmão, cachorro na igreja é abençoado, né? Irmãozinho, cadê meus diáconos na porta que vai deixar o cachorrinho entrar aqui e fazer um desfile desse de moda? Vamos lá, a gente espera você lá. Isso, pode ir. O que eu estava falando mesmo? Oh, meu Deus. É um cão mesmo, né? Fuga dos inimigos. Eu lembrei, fuga dos inimigos. Fuga dos inimigos mostra para mim e revela para mim uma sociedade que deixou de lutar por seus valores, que está se escondendo. E sabe qual é o melhor lugar para se esconder dos nossos inimigos? Sabe onde é? Sabe? Na igreja. Quando a gente senta na cadeira e finge que nossa família está tudo bem. Quando a gente adere uma religião, a católica, a evangélica, a espírita, ao candomblé, e a gente finge que está tudo certo, os nossos inimigos estão nos destruindo, e a gente está vivendo uma religiosidade aparente, escondendo como se esse lugar fosse o lugar da proteção. Não, queridos, a gente não coloca os nossos filhos na igreja para eles fugirem do mundo, a gente prepara os nossos filhos na igreja para eles encararem o mundo. O papel nosso como pais, o nosso papel como cônjuges, é nos preparar para encarar o mundo, não fugir dele.
Jesus mesmo disse: eu não rogo que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Deus não nos tira do mundo, queridos. Deus não nos coloca numa redoma de vidro, onde as coisas não acontecem na nossa história. Acontece com o nosso vizinho, acontece com o nosso parente, e acontece dentro da nossa casa, do nosso lado, debaixo do nosso nariz, e a gente não pode esconder os nossos inimigos. A principal fuga de quem é derrotado é gente que foge dos seus conflitos, dos seus confrontos e das suas crises. Está na hora de encarar aquilo que para você está destruindo a sua fé e acabando com a sua vida. O que é que você precisa encarar? O que é que você precisa encarar? Para de fugir. Para de fugir do acerto de contas com Deus, do acerto de contas com pessoas que você magoou, do acerto de contas com os pecados que você vem cometendo. Para de fugir das pessoas que te magoaram. Para de fugir. Para de fugir do mundo como se ele não existisse. Uma afronta existe sim, uma afronta sistematizada contra o povo de Deus, e você é alvo do ataque maligno e mundano. Todo o sistema mundano parece que conspira contra a família, conspira contra os pais, conspira contra o casamento, conspira contra a juventude, e nós estamos acuados dentro das universidades, com os nossos professores pregando as ideologias mais torpes, contrárias à palavra de Deus, escondidos dentro da nossa casa, fingindo que não está acontecendo nada, sem aquela conversa tete a tete com o nosso filho, porque ele chegou cheirando bebida ontem à noite, chegou cheirando cigarro ontem à noite ele chegou 4 horas da manhã. Isso não é hora de um adolescente chegar em casa, está na hora de confrontar e não fugir, ficar fingindo que nada está acontecendo, fingir que a crise não está. Essa é a atitude de quem é derrotado, quem não assume o seu compromisso de encarar os seus gigantes, de encarar os seus midianitas. Quer ser derrotado na sua casa? Quer ser derrotado na sua escola, adolescente? Quer ser derrotado nos padrões sociais que estão se estabelecendo ao seu redor? Fuja, finja que nada está acontecendo, fuja, pai. Essa é a atitude de derrotado. Segunda atitude de derrotado em tempos de crise: não conseguir enxergar frutos. Tem gente que não consegue enxergar frutos. Onde que está isso no texto, pastor? Está lá. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Olha aí. Sempre que eles cuidavam do território, sempre que eles cuidavam da terra, os amalequitas, aquele povo desprovido de graça, aquele povo cruel, hostil, quando via aquela flor produzindo, germinando, eles vinham para atacar. Quando era o tempo da brota, quando era o tempo da colheita, quando era o tempo da frutificação, eles vinham pisando o território de Israel, dizendo: esse lugar é nosso, nós estamos destruindo. E tudo que Israel conseguia enxergar era a falta de frutificação. Eles plantavam para ser roubados, eles plantavam para ser extorquidos na sua bênção, plantavam para ser judiados naquilo que faziam. Alguma semelhança que você está vivendo? Você não tem plantado, mas não tem colhido? Tem plantado no casamento, tem plantado na empresa, tem plantado na vida espiritual, tem vindo à igreja terça após terça, fazendo campanha. Você tem plantado na vida do seu adolescente, investindo para ele ir, mas parece que não tem frutos. Sim, quando você começa a olhar para o que os midianitas levaram, é aí que você começa a ficar derrotado. Não é o caso que eu não tenho mais, é o caso do que eu tenho ainda. Israel deixou de ver o que eles não tinham, deixou de ver o que eles tinham ainda, para olhar aquilo que eles não tinham mais. É isso talvez que você esteja olhando para o seu casamento. Eu não tenho mais amor, mas ainda tem respeito, ainda tem aliança, então tem chance. É isso que você olha para o adolescente. E talvez o adolescente diga: eu não tenho mais virgindade, mas você tem respeito, você tem dignidade, você tem condição de refazer a sua história. Não tenho mais o meu trabalho, mas você tem competência, tem capacidade, tem posição para se levantar. Não tenho mais meu casamento, mas eu tenho esperança, eu tenho caráter, eu tenho integridade para correr atrás disso. Às vezes, a atitude de um derrotado, na verdade não é às vezes, é sempre, ele deixa de olhar o que ele não tem mais, ou o que ele não tem ainda, para olhar só o que ele não tem mais. Ele deixa de olhar para aquilo que ele não tem mais, ou aquilo que ele não tem ainda, para só olhar aquilo que ele não tem mais. Eu não tenho mais, pastor. Mas o que você tem aí? Você tem alguma coisa? Tem semente? Joga de novo. Tem luta? Vamos lá, você consegue. Quem é derrotado fica olhando a plantação vazia e dizendo: levou meu casamento, levou meu jovem, levou meu adolescente, levou minha pureza, levou meu dinheiro, levou minha empresa, levou meu caráter, levou minha integridade, me levou. Quem é derrotado só olha o que não tem mais e esquece do que tem ainda. Você tem ainda. Eu estou aqui para te dizer essa noite que tem algo ainda que você não percebeu,
Pare de olhar para aquilo que o inimigo roubou da sua vida. Terceira atitude em tempo de crise, não ver alternativa. Olha só o que acontece no texto. Eles acampavam e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel. A palavra acampar é sitiar. Você sabe qual é a pior estratégia de guerra utilizada nos tempos bíblicos e ainda é utilizada na era medieval? Era o sítio de guerra. O que é o sítio de guerra? É quando você cercava um povo e cortava o abastecimento de água e de alimento. Imagina só, o pessoal sitia Sertanópolis e fala, aqui não entra nem água e nem entra alimento. Corta as fontes nossa. Vai lá na SAE e fecha o registro. Vai ali, fecha os trevos, não deixa entrar mais alimento e abastecer nenhum dos redes de supermercados aqui. E aí, já pensou? Como é que o povo faz? A Bíblia diz que as mulheres comiam seus filhos em tempo de sítio. Comiam os filhos em tempo de sítio, de tão cruel que era. Israel naquela condição, olhando para os midianitas, quando eles sitiavam a cidade, a única coisa que eles viam era desgraça. Eles não viam alternativa, eles não viam situações que pudessem ser contornadas, ou alternativas que pudessem ser criadas. Eles olham e dizem, chegou a destruição. Talvez seja isso que você esteja vivendo na sua vida. O inimigo sitiou a sua história, sitiou o seu casamento, sitiou a sua adolescência, sitiou a sua vida. E aí você está olhando e falando, não tem escapatória, pastor, não tem mais jeito. Agora o inimigo me roubou e vai me destruir de verdade. Atitude de derrotado. Quem está em derrota só consegue enxergar o inimigo agindo, não consegue ver as soluções e as oportunidades que Deus está trazendo, está bem diante de você. Quarta atitude e última de quem está em derrota é enxergar a realidade distorcidamente. Olha só o que o texto diz. Então os midianitas subiam trazendo seus animais, suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Olha só como eles enxergavam a realidade. Imagina só, eu sou israelita e eu estou vendo os midianitas. Eu chego e falo assim, gente, esquece, olha aquilo lá, não dá nem para contar, gente. A gente vai ser massacrado, vão acabar com a gente, vão nos destruir, vão nos comer vivos aqui. Meu Deus, olha o tanto de gente. Era isso que eles estavam fazendo. Eles viam a realidade apenas por um ângulo. Eles viam a realidade como distorção. Eles viam a realidade como da posição do mais fraco. Não viam da posição de que Deus estava com ele. E na Bíblia, um com Deus é sempre maioria. Na Bíblia, um com Deus é sempre maioria. Você nunca está sozinho com Deus. Aliás, você está em maior parte. Porque a palavra de Deus diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas maior é aquele que está conosco do que aqueles que são contra nós. Então a atitude derrotada é olhar o inimigo e olhar a volta e falar, eles são grandes demais, eles são fortes demais, a crise conjugal pega todo mundo, inclusive a gente, adolescente é rebelde em toda a casa, o problema, a crise financeira pegou todo mundo, todo mundo é religioso, ninguém tem essa experiência com Deus que os adolescentes falaram, são alguns poucos privilegiados. Você olha a situação e determina a sua derrota. Olha a situação e determina a sua derrota. Você olha para o inimigo e vê que ele é mais forte que você, então você murcha. É assim que você faz. Imagine que eu sou vendedor de carro, e eu estou lá, vendendo carro para o meu cliente, e aí eu estou falando, olha, esse carro aqui, de repente eu dou uma olhada no carro da concessionária do outro lado da rua, e eu falo assim para ele, pai, esse carro aqui tem airbag, mas aquele carro lá tem um airbag melhor, pai, esse aqui tem roda de liga leve, mas você viu a roda de liga leve cromada daquele outro carro lá, da concorrente? Rapaz, esse carro aqui tem um ar-condicionado dual, digital, duplo, mas você viu o ar-condicionado multifuncional daquele outro carro lá? Rapaz, aqui a nossa manutenção, ela é X por mês. Mas você viu qual é o custo-benefício da manutenção do nosso concorrente? Você acha que alguém apresenta o seu produto desse jeito? Tem chance de vender? Não dá, gente. Não dá para a gente ficar valorizando o inimigo. Ele está destruindo nossos jovens. Ele está acabando com a nossa família. Não, maior é Deus. Por isso que a gente ainda não fechou a porta dessa igreja. Por isso que a gente continua pregando. Por isso que a gente vai continuar fazendo acampamento. Por isso que a gente vai continuar cuidando de homens, de mulheres, de casais, fazendo encontros. Porque a gente acredita que o inimigo não tem a palavra final. A igreja de Jesus é o plano de Deus para manter essa sociedade sadia. O mundo não está perdido. Ele tem a igreja. O mundo não está perdido, ele tem a igreja. Eu não fico olhando para o inimigo e falando, a crueldade, abrir mais um negócio agora na cidade aí, para os jovens poderem fumar, beber e fazer. Eu não fico olhando e eu fico dizendo, Senhor, o Senhor vai trazer a tua palavra, o Senhor vai trazer uma geração para a tua presença. É isso que eu acredito. Ou você imagina que o Anderson Silva, quando vai lutar o MMA, ele fica lá olhando para o inimigo ou para o combatente, ele fica lá, rapaz, olha o bíceps do cara. Rapaz, olha só como é que chama? Tórax.
Olha só o tríceps. Ele fica assim olhando lá. Olha lá o quadrúpedes. Rapaz, o cara é fera. Você fica olhando o cara e fica dizendo, uau. Você acha que ele fica fazendo assim? Não, irmão, ele fica preparado, só olhando assim. É minha vez, é a minha hora. Eu vou conseguir, eu vou ganhar. É assim que funciona. Tem gente que tem atitude derrotada, está olhando o casamento destruído e falando, é assim mesmo, pastor. Está olhando a vida sendo consumida pela bebida, pela droga, pelos vícios, pela distância conjugal. É assim mesmo, pastor. Está vendo os filhos chegando de tarde e noite e não chegando na casa? É assim mesmo. Quem vê a realidade distorcida só vê o inimigo e não consegue ver a força que há em você. Mas ainda bem que o texto não acaba aqui. Eu vou gastar esses últimos 10 minutinhos com você para explicar como que acontece uma atitude de um vencedor. O resultado daquilo tudo é enfraquecimento. O texto diz, né? Israel se enfraqueceu com a atitude de derrotado. Juízes 6, continua o texto dizendo, porque não parou lá. E também disse a vocês, o Senhor está dizendo, né? Eu sou o Senhor seu Deus, não adorem outros deuses, os deuses do amorreu, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio, sentou sobre a grande árvore de Ofra, uma região que pertencia a Abzerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Então Gideão respondeu, Senhor, se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo isso? O Senhor está aqui de mineiro. Onde estão todas as maravilhas que o Senhor que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando, Gideão. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, o meu povo, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, Senhor. Olha a postura de quem está derrotado. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence ao seu pai, vai homem, coragem, corte o poste sagrado que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus no topo dessa elevação, ofereça um novilho, um segundo novilho holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E então diz, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, que já foi. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado do seu lado, cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram então uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi o Gideão, filho de Joás. Então o texto diz, finalizando, os homens da cidade disseram a Joás, vem cá, traz seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal. Olha só quando você resolve tomar uma atitude decente na sua vida, as pessoas querem te matar, te perseguir, ele deve morrer. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Atitude de quem vence em tempo de crise. Primeiro, enxergar a nossa capacidade. Veja o que Deus plantou em você. Veja, adolescente, o que Deus fez em você. Você tem muito mais desenvoltura, você tem muito mais capacidade que a nossa geração com a idade de vocês. Veja a capacidade que Deus te deu para tratar melhor a sua família, diferente do seu pai, que você dizia que era um grosso, estúpido, um rígido. Veja a capacidade que Deus te deu para buscar a Deus em fé nessa comunidade, de orar, de jejuar, de ter acesso à Bíblia Sagrada. Veja a capacidade. Quem enxerga a vitória, enxerga a sua realidade, a sua capacidade. Deus plantou em você uma capacidade. Olha o que o texto diz. O Senhor está contigo, homem valente. E Deus me trouxe essa noite para dizer para você uma seguinte palavra, mais simples para a gente não demorar. Eu quero dizer para os homens, para as mulheres desse lugar, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. Homem, não se renda ao Baal da prostituição, do adultério, da pornografia, do engano, da mentira, da traição, da dívida, da falência, da mentira. Não se engane, não se renda ao Baal, porque o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, Ele é maior na sua vida do que essas coisas ao seu redor. Não se entregue, mulher, a Baal.
O Senhor é contigo, mulher. Continue ainda lutando e orando pelo seu casamento, esperando milagre nos seus filhos, pedindo a Deus por uma porta aberta. O Senhor é contigo. Deus te trouxe nesse lugar só para eu te dizer que o Senhor é contigo. Não fique vendo aquilo que você não tem, veja aquilo que você tem, e você tem a presença de Jesus Cristo. É isso que importa. É isso que importa, é isso que faz a diferença. Segunda atitude de quem tem vitória em tempo de crise: faz ajustes. Aqui vai apertar o calo no sapato. Olha o que o texto diz. Gideão, quer vencer? Quero, Senhor. Então despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai. Baal é o deus da fertilidade para os povos pagãos. E esse deus da fertilidade precisava ser retirado de Israel, porque Israel estava se dobrando diante de um deus, de uma estátua de um deus que era o deus da fertilidade, de povo vizinho, dos midianitas, dos assírios. E Deus fala assim para ele: Gideão, quer vencer a guerra? Quebre os seus ídolos. Quer vencer a guerra? Faz um ajuste de contas com o seu Deus. Quer vencer a guerra? Feche as brechas. Marido, quer vencer a guerra no casamento? Feche a brecha. Faça um acerto de contas com Deus. Arrependa-se no altar. Mude a sua história. Mude a sua vida, marido. Mude a sua vida, esposa. Transforme seu coração. Faça um acerto de contas com Deus. Faça um acerto de contas com a palavra de Deus. Quebre o altar de Baal que está levantado lá na sua casa, porque às vezes eu tenho a tendência de levantar um altar de Baal na minha casa. Sim, o altar de Baal é tudo aquilo que vem no lugar de Deus. O Baal do materialismo, o Baal do consumo, o Baal da mentira, o Baal do engano, o Baal da ausência, do desprezo, da indiferença, do egoísmo, da arrogância, da idolatria. Tire o Baal de dentro da sua casa, faça um acerto de contas com Deus. Quer vencer sua batalha? Quer uma vida abençoada? Quer ser um luzeiro de Jesus nesse mundo? Quer ver uma Sertanópolis, um bairro transformado? Quer ver a sua igreja mais vibrante? Tire o Baal da sua casa, porque se o Baal continuar lá, querido adolescente, não vai, é só tragédia. Você pode sonhar com a faculdade, pode sonhar com tudo, mas se o Baal estiver lá, ele vai consumir, vai devorar vocês, assim como devora a nossa fé. Tem que tirar o Baal. O Baal representa tudo aquilo que é oposição a Deus. O que opõe a Deus na sua família, na sua fé? Tem que acertar a conta, tem que ajustar as contas com Deus, tem que arrepender, tem que falar: Senhor, eu quero refazer a minha história. Não é praticar uma religião, não é ser proibido de fazer as coisas da igreja, não, é acertar-se com Deus e dizer: Deus, eu quero uma revelação da sua palavra em minha vida. E em último lugar, e aqui eu encerro com vocês, se você quiser vencer a crise que você está experimentando, se você quiser superar isso, primeiro, enxergue sua capacidade. Segundo, se ajuste com Deus, se alinhe com Ele, porque Deus tem os princípios de bênção para a sua vida. E terceiro e último, encontre a sua identidade. Saiba quem você é em Deus. Eu não sei que nome eles têm dado para você. Eu não sei que nome as pessoas colocaram em você. Eu só sei que talvez esse nome seja tão cruel que não representa em nada a sua identidade. Tem gente que é chamado de traíra. Tem gente que é chamado de nó cego. Tem gente que é chamado de aquele que perdeu a integridade. Eu não sei qual o nome que as pessoas têm chamado você, o que elas falam ao seu respeito. Adolescentes, olha aqui para mim um minutinho que eu quero fechar com vocês. Aqui está acontecendo o nosso retiro ainda, e aqui vai acabar agora, com essa palavra que eu quero direcionar a vocês. Eu não sei o que essa sociedade fala que vocês têm que ser, eu só sei que vocês precisam descobrir quem vocês são em Deus. É isso. Quem se descobre em Deus não fica preocupado se o cabelo é crespo ou é liso demais. Quem descobre a sua integridade, sua identidade em Deus, não fica preocupado se o nariz é grande ou se ele é pequeno demais, se a orelha é de abano ou se a orelha é pequena demais. Não fica preocupado se tem o quadril largo ou o quadril curto, se tem o bumbum murcho ou o bumbum exuberante. Quem encontra sua identidade em Cristo não precisa ficar de acordo com os estereótipos da sociedade. Com quantos você já ficou? Com quantos você já transou? Quantos você beijou naquela festa? Você já bebeu um porre? Já puxou um beck? Já cheirou uma carreira? Porque é isso que as pessoas estão falando para vocês terem de identidade. A identidade destruída e deturpada de um mundo que está em caos. Eu não sei o que você tem chamado o seu adolescente. Jogado uma identidade nele quando ele está no sofá falando: mas você é um preguiçoso mesmo. Ele não é. Pode ser que ele esteja. Você pode dizer: hoje você está preguiçoso, hein, queridinho? Mudou, não mudou? Você é um vagabundo. Quer uma palavra mais forte do que isso? Tem pais que já chamaram suas filhas
de vagabundas, de prostitutas. E aqui eu vou usar prostituta para não usar aqueles outros termos que você já sabe, começa com B, com P. Que identidade que vocês estão transmitindo aos filhos dessa geração que está chegando? Que identidade que você transmite aos funcionários, ao seu patrão? Que identidade você transmite ao mundo? Que identidade você transmite a você? Às vezes você vem aqui na igreja se sentindo órfão de Deus. Você sente que Deus não te ama, não te quer, e porque você nunca conheceu Deus como Pai, nunca experimentou esse Deus que traz uma palavra para a sua vida e diz quem você é de verdade. E Deus sabe quem você é, atrás da sua máscara, atrás da sua capa, atrás da sua religiosidade, atrás das suas práticas, atrás da sua postura social, atrás do seu blazer, atrás da sua marca, da sua grife, atrás da sua boa casa ou da sua péssima casa. Deus sabe quem você é. E Ele chama você pela sua identidade. Ele não te chama de empresário, Ele nem te chama de funcionário, Ele não te chama nem de vagabundo, e nem te chama de um superdotado. Ele te chama de uma pessoa que tem um nome, uma identidade nele. E a maior identidade que você tem em Deus primeiro é aquela chamada de filho. Que você é chamado por quem você é em Deus. E depois você é chamado pela segunda, o que você fará para Deus. Por isso tem gente que era chamada aqui de vagabundo, de peste, de capeta, né? É um capeta mesmo esse menino, né? Chamava assim, né? Já pensou uma palavra tão forte como essa? Mas hoje eu posso olhar aqui e falar assim, olha, tem uma aniquiladora da iniquidade. Olha que linda essa palavra. Um destruidor da estrutura de pecado. Um envolvido com a causa dos pobres. Um missionário evangelizador de povos não alcançados. Eu consigo olhar aqui nessa geração e dizer, tem aqui pastores que vão cuidar de um rebanho. Existem aqui homens que vão ter integridade no trabalho. Eu consigo dizer a identidade deles baseado no que Deus colocou e plantou em seus corações. Está na hora de a gente descobrir quem é a nossa identidade. Gideão descobriu a dele. Deus disse para ele depois do que ele fez. Olha o que Deus disse. Por isso naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Ah, como eu anseio uma geração de Jerubaais levantando na igreja, na sociedade. Gente que vai destruir o altar de Baal aqui em Sertanópolis. O altar da religiosidade, o altar da promiscuidade, da prostituição, do engano, da mentira, da traição, das aparências. Como eu anseio uma geração que vai olhar Baal e dizer, eu não vou me conformar com isso, eu vou me levantar, eu vou pregar a palavra, eu vou mostrar o Evangelho de Cristo, eu vou anunciar quem é Jesus Cristo. Uma geração que derrube o altar de Baal. Quando Gideão derruba o altar, o pessoal diz, agora meu irmão, teu nome é que Baal se defenda. Quando chegou o Gideão, que Baal se defenda. Você não já ouviu usar essa palavra? Que Deus me defenda. O pessoal fala assim, que Baal se defenda. Chegou Gideão. Chegou você no seu trabalho, chegou você na sua casa, chegou você adolescente, agora na sua escola. Chegaram. Vocês chegaram. Vocês chegaram, igreja. Vocês são a resposta que Deus espera para esse mundo. Nós somos a resposta de Deus. Nós somos os quebradores de altares. Nós somos os destruidores de altar de Baal. O único altar que a gente conhece é de Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que nós edificamos os retiros, a adoração. Tudo que fazemos nesse lugar, esse é o altar que nós nos empenhamos em edificar. Os demais a gente quer destruir todos. Vamos destruir, amém? Vamos destruir a bebedice, vamos destruir os vícios, vamos destruir a prostituição em nome de Jesus, vamos destruir a injustiça, vamos destruir isso em nome de Jesus, vamos destruir as maldições hereditárias trazidas de pai para filhos, vamos destruir, vamos parar na nossa geração, porque Deus tem algo precioso para acontecer na sua vida. Você tem uma identidade nele, você também é Jerubaal. Eu queria que só os Jerubaais ficassem em pé nesse momento em nome de Jesus. Se você quer ser um Jerubaal, fique em pé. Eu quero orar com você. Você que quer destruir o altar de Baal, seja na sua vida, ou seja na sua casa. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Eu quero chamar os presbíteros que também vêm se posicionar aqui nesse lugar. Feche os seus olhos. O Senhor tem uma identidade para te dizer essa noite. Você que se sente órfão de Deus, e Deus te chama de filho e de filha. Mas a partir do momento que Ele te chama de filho e filha, te dá uma capacidade para você ser destruidor de Baal. E a atitude de vencedor é o seguinte: Gideão saiu com os demais e venceu a guerra, ele e os seus 300, contra 21.000 pessoas. Gideão é o exemplo de quem aprendeu a enxergar sua capacidade, mesmo diante de um contexto tão miserável que ele vivia.
alguém que encontrou um acerto de contas com Deus e achou sua identidade. Hoje é seu dia. Você tem ainda, você não perdeu tudo. Você tem capacidade. Deus plantou em você a capacidade de restaurar e de reverter esse quadro. Deus pede um ajuste de contas, um arrependimento, uma transformação na sua vida. E Deus vai te chamar pelo seu nome hoje. Não aquilo que as pessoas disseram que você é, mas o seu nome. Com seus olhos fechados, eu quero apenas contar uma história para você. O meu nome é Denis. Denis significa Dionísio, Deus do vinho. Deus do vinho. A minha família vem de uma trajetória de alcoolismo por parte de alguns tios. E nasceu aquele pequeno jovem que recebe o nome do Deus do vinho. Mas esse jovem se converte, esse jovem encontra Jesus, e um dia esse jovem está numa reunião, e pessoas a 1000 quilômetros de distância estão orando por cada um dos nomes que frequentam essa reunião. Ninguém conhece ninguém, nem aqueles que estão na reunião, nem os intercessores a 1000 quilômetros de distância. E eles devolvem o nome de cada um, dizendo como é o nome, qual é o nome de cada um, como Deus enxerga cada um. E o Deus do vinho, o Denis, naquele lugar recebe o seu papel, e quando ele abre está escrito assim: eficaz proclamador da palavra de Deus. Deus não me vê como Deus do vinho, Deus não me vê com raízes no alcoolismo, Deus não me vê baseado na bebida, Deus me vê como aquele que proclama a palavra. Como Deus te vê hoje, você não é um beberrão, você não é uma mulher da vida, como já disseram, você não é um vagabundo, você não é um mau caráter, você não é um nó cego, você não é um drogado. Deus te vê pela sua identidade do seu coração. Hoje é o seu dia de se encontrar. Você não é mais órfão, você é filho. Pai, levanta essa geração de Jerubaais, gente que vai quebrar o altar de Baal edificado em Sertanópolis, gente que vai sair de Sertanópolis para quebrar o altar de Baal em outros lugares dessa terra, ó Deus, fora do Brasil, pastores, mestres, evangelistas, profetas, mas gente também que vai ser médico, dentista, advogado, que vai ser professor, que vai ser zelador, que vai ser funcionário público, pessoas que vão ser empresários e funcionários. Levanta-nos como uma geração que quebra o altar da imoralidade de Baal, da prostituição de Baal, da mentira e do engano de Baal, da passividade de Baal. Ó Deus, levanta essa igreja para quebrarmos o altar de Baal e encontrarmos a nossa identidade em Ti. Usa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor, queridos. E a ceia que nos traz identidade. Quando a gente come lá em casa, na mesa, eu não tenho um prato diferente para mim, uma comida diferente para o Heitor, um bife diferente maior para o papai. Não, todo mundo tem acesso à mesma comida. Isso é identidade. Identidade do povo de Deus, todos têm acesso à mesma comida, à mesma mesa, porque todos somos filhos de Deus. Só que essa noite, você que é batizado nessa igreja evangélica, nessa aqui, tem os seus filhos batizados aqui também. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, você que está em paz com Deus, você é convidado a participar dessa mesa que traz identidade. Somos filhos do mesmo Pai. E você vai participar da mesa do Senhor. Você que é membro de uma igreja evangélica, você que é membro dessa igreja, você vai participar e vai celebrar conosco. E vai adorar o Senhor através da ceia do Senhor. Como nós vamos fazer para facilitar o fluxo em virtude da quantidade de pessoas? Nós vamos ter 2 presbíteros aqui à frente, bandeja de vinho e pão, de suco e pão, perdão. 2 presbíteros no meio, com suco e pão. 2 presbíteros nesse corredor e 2 presbíteros naquele corredor. São 8 ao total. E assim, quem vem do corredor do meio para frente, vem aqui, toma aqui. Quem vem do corredor do meio para trás, toma lá. Quem vai sair pelo corredor daqui, vem por esse corredor e volta pelo outro, tá bom, pessoal? Isso é fluxo, senão ninguém consegue passar. Sai do corredor aqui no meio, vem. Aqui é vinda, parede é volta. Aqui é vinda, parede é volta, para a gente poder participar da ceia do Senhor. Você pode se assentar, por favor? Eu vou distribuir os elementos e nós vamos celebrar a ceia do Senhor junto. Você vai pegar o pão e vai pegar o cálice. Você não vai tomar e nem vai comer, você vai segurar com você, tá bom? Tomar o pão e pegar o cálice. Não tome, segure nas suas mãos, que a gente vai fazer isso todos juntos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Eu vou entregar aqui os elementos, pedir para o pastor João me ajudar aqui.
Você que vai participar, pode se levantar. Você que vai participar, pode ficar em pé, por favor. Todos, né, que forem participar, fiquem em pé. E podem sair dos seus lugares e participando da mesa do Senhor. E voltando, ouvindo essa canção que diz ao seu coração que você é filho. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, sou filho.
creram e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Nós éramos órfãos, hoje somos filhos. Quero convidar você a pegar o seu pão e poder agora participar desse alimento que nos torna membros de um mesmo corpo e de uma mesma família. Somos a família de Deus. Vamos comer o pão. Este sangue é a identidade do povo de Deus, que representado no suco de uva, revela que nós somos irmãos do sangue de Cristo. Não irmãos de sangue, mas irmãos do sangue. Isso nos faz família. E eu quero convidar você então, se você é irmão do sangue, está perto de alguém, que você troque o seu cálice com pelo menos 3 pessoas, dizendo: olá, irmão, vamos trocar cálice, meu irmãozinho? Somos irmãos do sangue. Troque aí, cálice com pelo menos 3 pessoas. Vamos beber desse símbolo da nossa fé, da nossa aliança. Vamos beber. Esse copinho, você vai passar da direita, da sua direita, né, para a esquerda. E a hora que juntar, você coloca no bolsão, tá bom? Sempre os da ponta vão colocar no bolsão. Da ponta aqui, da ponta aqui, da ponta lá. Coloca no bolsão. Isso pode passar um para o outro. E coloca no bolsão da primeira cadeira, tá? A gente passa recolhendo depois, ele é descartável. Sempre pode colocar no primeiro bolsão. E a gente vai encerrar a nossa celebração. Obrigado por você estar conosco nessa noite. Obrigado, pais, por terem cedido os seus filhos. Obrigado, Deus, por ter dado tudo certo com esses adolescentes e ter experimentado tanta coisa maravilhosa naquele lugar. Agora, Pai, nos leva em paz, uma semana abençoada, uma semana cheia da Tua presença, e que nós, Pai, possamos demonstrar em Sertanópolis que nós chegamos e que o altar de Baal corre perigo, porque a Tua igreja se despertou, essa geração de adolescentes se despertou, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana, Deus abençoe. Vão com Deus, meus irmãos. Os pais podem vir aqui à frente, tá? Para buscar os seus filhos, dar um abraço bem gostoso enquanto a gente canta essa canção. Vem para frente, papai e mamãe, receber e depois buscar a sua mala. Fica aqui, gente. Os adolescentes ficam aqui. Pode dizer tchau. Podem vir, papais. Não, pode ser.